Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos diz que não há um mísero dos cacos espalhados ao chão que possa contender com o oleiro e dizer: por que fazes assim? Não há quem possa instruí-lo, mas sim aqueles que se dispõem a ser instruído por ele, a acatar os seus conselhos. Aquele que rejeita, ele disse: eu o negarei diante do Pai e dos anjos. Os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem. Um é o que planta, o outro é o que colhe. Os anjos são os ceifeiros. Ele, feito um pouco menor que os anjos, se tornou uma aliança superior até mesmo do que os sacerdotes terrenos. O construtor tem mais honra do que a própria casa. Aquele que é digno, o Cordeiro de Deus, que é digno de toda honra e de toda glória, que não divide com os meros mortais. De geração em geração ele não precisa de mais tempo para conhecer a índole humana, assim como também não há novidade debaixo do céu. A palavra diz: de geração em geração não há novidade. Tudo é vaidade aqui debaixo do céu. Melhor para aqueles que não se envaidecem, para aqueles que não ensoberbecem, para aqueles que se humilham diante daquele que é o grande eu sou. Antes que houvesse dia, eu sou. Não há quem possa escapar das suas mãos, operando eu quem impedirá. Assim já dizia aquele que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Por que procurais entre os mortos aquele que vive, que reina, que governa com justiça, com equidade, na imparcialidade e exerce o direito? Está no centro do trono, de pé como quem pisa uva nos lagares, onde a terra é o escabelo dos seus pés, e ele operando não há quem possa impedir. Melhor para aqueles que se humilham diante dele, porque a palavra diz: aquele que se exalta a si mesmo será grandemente humilhado, mas aquele que se humilha diante dele será exaltado. Ele pega as coisas loucas neste mundo para confundir os que são sábios. Ele pega as coisas fracas, desprezáveis deste mundo para confundir os que se julgam forte. Aquele que se julga forte, cuide para que não caia, mas antes gloriais em vossas fraquezas, porque a sua graça nos basta. Aonde não useis de vãs comparações, mas examinai a si mesmo a ponto de acharem como que aprovados, porque para aqueles que são reprovados há um lugar reservado, onde a palavra diz que tudo tem um tempo e um propósito debaixo do céu, até os ímpios para o dia do juízo. Assim como a palavra diz que quando ele viesse, convenceria o homem dos seus maus caminhos. O seu espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque aquele que não se arrepende e não se apresenta diante dele com um coração contrito e arrependido, não o verá mais. Da justiça, porque ele foi aquele que o guardava à sombra do Onipotente, aquele que o concedeu a ressurreição ao terceiro dia. Assim, aquele que o rejeita são os que justificam a si mesmo e não alcançará a ressurreição do último dia por ter o seu nome escrito no pó da terra. Mas aqueles que o confessam de boca e demonstram pelo bom proceder, onde o entendimento é desviar do mal, são aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, onde haverá júbilo. A palavra diz: algo que os olhos nunca viram, a mente nunca imaginou e nunca se desceu ao coração. Porque aqueles que perseveram segundo a sua justiça, equidade e na imparcialidade sempre exercem o direito, anunciando a verdade,
qual a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas ele ira com aqueles que colocam outro fundamento e faz Deus, chama de Deus de mentiroso, aqueles que seguem segundo o padrão deste mundo. Por isso grande a ira se inflama sobre toda a terra daquele que tudo opera e executa. Ele é aquele que nos diz em mais um dia: para aqueles que nele depositam a confiança, nenhum de vós se perderá, mas para aqueles que rejeitam, a palavra nos é bem clara. Ele diz: confundidos e envergonhados, porque ele pega aqueles que não eram, faz com que sejam, para confundir os que dizem que são e não são. Aonde ele diz: o que me resta é continuar a apavorar este povo com feitos assombrosos, aonde os dias são maus, mas aquele que segue segundo a sua verdade se reveste da armadura de Deus, que é a verdade, que é um escudo e broquel para aqueles que perseveram dia após dia na sua verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O capacete da salvação, a alegria do Espírito, o nome escrito no livro da vida, aonde nada nos aparta, nem a altura, nem a profundidade, nem os principados e nem as potestades do juízo, porque ele já venceu o príncipe do poder do ar, e maior o que está em nós, e nele nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Usando sempre o escudo da fé, do qual apagais todos os dados inflamáveis do maligno, assim como a palavra nos diz: usai a couraça da justiça, calçai os pés na preparação do Evangelho, a paz que excede todo o entendimento, para aqueles que estão guardados em Cristo com a mentalidade e o coração. Santifique-se enquanto há tempo, assim como purifique-se enquanto há tempo, assim como a palavra diz que aqueles que estão na imundícia suje-se mais ainda enquanto há tempo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.